Com a palavra agora o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, fará uso da palavra por 25 minutos, até 25 minutos no grande expediente. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas. Então, mais uma vez, a gente vem a esta tribuna e quero, então, registrar até nesta oportunidade, socializar um pouco, presidente, em relação à nossa vida e as nossas lutas pelas Minas Gerais. Eu sou um deputado, minha família é da zona rural, nasci na pequena cidade de Urucânia, e justamente numa comunidade rural chamada Contendas. E toda a minha infância, senhor presidente, e adolescência, foi assim com restrição de muitos bens e serviços. E gostaria, dentre tantos, focar um. Para estudar, a gente tinha que caminhar bastante para chegar na cidade, infelizmente não tinha escola rural, e sempre estudávamos pela manhã. Eu sou de uma família de 14 irmãos. Estudando pela manhã, chegava da escola já no início da tarde, a conta de almoçar e levar a merenda na roça, para o meu pai, irmãos mais velhos, e trabalhava à tarde na roça. E quando chegava já à noite, porque trabalhar não tinha horário, o que definia o horário de terminar o serviço já escurecia. E era o horário que a gente tinha para fazer tarefa. O dever de casa era à noite. Por que eu estou dizendo um breve relato da vida? É porque para fazer o dever de casa era com a lamparina. E o cansaço, que a gente tinha que levantar muito cedo, porque antes de ir para a aula, a gente tinha algumas tarefas, de cuidar da criação, de ajudar a tirar o leite. Então tinha tarefas antes de ir para a aula, às 6 da manhã. Então a gente já à noite estava cansado, e era o momento que a gente tinha que fazer tarefa, dever de casa. Por que dizendo isso? Que o cansaço levava a gente a cochilar em cima da lamparina. Isso foi várias vezes que isso aconteceu comigo. E a gente acordava com o cabelo queimado, tinha que cortar o mau cheiro. E essa era a realidade nossa, da minha infância e da minha adolescência. Pois quando eu fui ter acesso à energia elétrica, eu já tinha meus 17 anos. 17 anos. E para quem começou a trabalhar com 6 anos, 7 anos, a gente já tinha os deveres de casa. Presidente, eu quero essa referência, porque às vezes, pessoal, mas o Padre João ainda é novo e viveu isso. Essa é a realidade nos últimos 10 anos de mais de 50 milhões de brasileiros. Porque foi a partir do presidente Lula que mais de 12 milhões de famílias tiveram acesso à energia elétrica, um serviço essencial para garantir a qualidade de vida, melhorar o aprendizado, Então tudo, o desenvolvimento intelectual, econômico, social, tudo começou com o programa Luz para Todos, iniciado aí pelo então presidente Lula e que vem dando continuidade com no novo formato agora, pela nossa presidenta Dilma. Então, garantir a energia elétrica para o povo brasileiro, e veja bem, 12 milhões de famílias, veja o quanto que aumentou o consumo, e não tivemos apagão. O apagão nós tivemos antes, quando nós tínhamos milhões e milhões sem acesso à energia, e ainda tinha apagão. Essa reflexão que socializo aqui com o nosso povo brasileiro,
é porque agora tramita no Congresso, essa comissão mista, Câmara e Senado, a medida provisória 579. Vossa Excelência, permite, uma breve intervenção, quando Vossa Excelência Uma alegria. fazer uma retrospectiva sobre, naturalmente, a sua vivência no contato com uma realidade adversa em Minas Gerais, um estado portentoso. Vossa Excelência, comparativamente, se quiser fazê-lo em relação ao Nordeste, pode recolher talvez o mesmo quadro e com mais penúria e com mais dificuldades. Mas acredito que quando Vossa Excelência se refere a esses aspectos que chegou pessoalmente a vivenciar, Vossa Excelência recebeu os enfrentam as adversidades do cotidiano. Cumprimento Vossa Excelência pelo discurso que agora inicia e espero que esse brilhantismo chegue até o último minuto da sua presença na tribuna. Cumprimento. Obrigado, novo colega deputado Mauro Benevides. Então, agora, numa nova remodelagem, a nossa presidenta envia aqui uma mensagem que se transforma na medida provisória 579, em relação à renovação das concessões do setor elétrico. Qual que é o ganho, o grande ganho para a sociedade? Primeiro, ela antecipa esta renovação. Isso de setores ou empresas que estão aí já explorando, seja a produção de energia, seja a transmissão, seja a distribuição, mas que teve investimento, sobretudo na geração, mais na geração e na transmissão, mas que tudo o que foi investido, isso já foi pago. Então, quando agora a presidenta, ela antecipa a renovação da concessão, é muito importante, porque ela dá oportunidade a quem já está no setor. E ainda, pelo menos, uma parte são estatais. Então, isso é um ganho. Infelizmente, algumas foram privatizadas. Na era do FHC, privatizou muitas, mas ainda tem uma boa parte estatal. Né? Basta a própria CEMIG, Itaipu, Furnas, pelo menos, então, preservou. Agora, além o grande alcance social, é a redução da tarifa. Redução de tarifa que pode chegar aí a 21%, de 15% a mais de 20%. Esse é o grande ganho para todo o povo brasileiro. E é justamente contra a distribuição com os pobres, porque até então, quem que teve um lucro vultuoso foram as grandes empresas. Basta lembrar, Padre Luiz Couto, deputado Vicentinho, só a CEMIG, do ano passado, teve um lucro de mais de 2 bilhões. Mais de 2 bilhões. Então, é isso. E, na verdade, atrás da CEMIG, quem está tendo esse lucro, porque ele foi distribuído, é Andrade Gutierrez. São as acionistas. Acionistas que são como que quase dona também da CEMIG. Por isto que o senador Aécio Neves, representando o tucanato, vem contra a medida provisória 579, ameaçando recorrer ao Supremo, se conseguirmos aprovar. Por quê? Enquanto distribuía os dividendos, os lucros, para as empresas, ele estava no silêncio. Isso mesmo em relação, umas conseguiu privatizar. E ele estava aqui já, estava aqui nessa casa. Outras que conseguiu transformá-las em empresas de economia mista, ou seja, de capital aberto, como é o caso da CEMIG, e ele, enquanto governador, em nada fez para garantir um apoio aos mais pobres. Houve projetos de iniciativa desse deputado na Assembleia Legislativa, projeto de iniciativa popular,
para a redução das tarifas no que compete ao governo do Estado, sobretudo em relação ao ICMS, e nada fez. E agora que a nossa presidenta, nessa proposta que tramita, para a redução da tarifa, garantindo para todo o povo brasileiro, sobretudo aos mais pobres, ele se coloca contra a medida provisória e ameaçando a ir no Supremo. Enquanto governador, ele conseguiu fazer o milagre de quadriplicar a dívida do Estado. Quadriplicou a dívida do Estado de Minas Gerais. E agora, com o seu empenho, e aqui no Congresso, sobretudo agora no Senado, vem garantindo empréstimos, ou seja, como o Congresso autorizar a Minas Gerais a fazer mais empréstimos, a se endividar mais. E para onde vai o dinheiro? Para a CEMIG. A alegação, a justificativa, que todos esses empréstimos, que já somam, teve um montante no mês anterior, que soma mais de 2 bilhões. 2 bilhões. E agora, nessa semana, mais de 300 milhões de euros. Mais de 300 milhões de euros. E quando eu digo também, são 2 bilhões, 1,75 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. E agora, nesse último empréstimo, 300 milhões de euros. Essa que é a autorização que o Senado está dando para Minas Gerais ainda se endividar mais. E esse dinheiro, a justificativa, vai para a CEMIG para ela reestruturar, para ela se reestruturar. E, na verdade, esse dinheiro, deputado Mauri Teixeira, presidente, ele vai para Andrade Gutierrez. Aí explica também o mensalão tucano. Ou seja, quais são as empresas que também operam, quais são as empresas que operam financiando campanha, quais são as que mais dão contribuição para a campanha lá dos tucanos em Minas Gerais. Nós não podemos permitir que a ameaça desse senador, dizendo que está protegendo o Estado, impeça este grande benefício para os povos, para todo o povo mais pobre do nosso Brasil. O Lula deu a grande contribuição, que é de ter acesso à energia, serviço essencial, que boa parte da minha vida não tive essa oportunidade, sobretudo para estudar na minha infância e na minha adolescência. E era essa a realidade, até pouco tempo, 10 anos, de mais de 12 milhões de famílias, ou seja, mais de 50 milhões de brasileiros, há 10 anos atrás, não tinha acesso à energia elétrica. Isso significa 1/4 da população brasileira. 1/4 da população brasileira. Então, essa era a triste realidade. E agora, no momento de dar um passo, ou seja, de reduzir o custo, porque se essa tarifa, esse desconto, que pode chegar aí a 20%, 15% a 21%, para o consumidor, se não faz diferença no bolso do senador Aécio, isso faz uma grande diferença no bolso do povo mais pobre do nosso país. Isto nós, então, não podemos permitir. Aprovar a medida provisória 579 significa, além de fortalecer o setor elétrico, na linha de geração, transmissão e distribuição, é um grande ganho para o povo mais pobre do nosso Brasil. Com alegria, concedo a parte ao nobre colega, o companheiro Vicentinho. Estimado colega Padre João, antes de mais nada eu quero manifestar para você o meu carinho, meu respeito. Você que é um deputado, homem de bancada, além de homem de Deus, homem de bancada, comprometido com nossas causas. O seu pronunciamento tem tudo a ver com a nossa caminhada. Uma caminhada
primeiro em defesa, e quanto mais você fala, mais eu me convenço que nós temos que buscar, inclusive, energias alternativas para o bem do nosso povo e do planeta. Energia eólica, energia, além da eólica, também energia solar, fotovoltaica, e também dizer que o interesse desses grupos econômicos que agora ameaçam mandar embora os trabalhadores por causa da pressão, um apoio a esse projeto que visa distribuir renda, as pessoas reagem ameaçando quebrar contrato e fazendo chantagem. Quero parabenizá-lo, acrescentando esse meu pronunciamento e dizer que o Estado de Minas Gerais está muito bem representado com a presença de Vossa Excelência no Parlamento Federal. Obrigado. Obrigado, que agradeço, Vossa Excelência, Estado Vicentinho. Então, essa medida provisória, inclusive a gente teve a oportunidade de colocar emendas no sentido de garantir uma renovação, renovações sucessivas, desde que a empresa, seja na linha de geração, transmissão e distribuição, ela vai garantir a tarifa, ela vai aderir a esse processo. Ainda existe uma outra artimanha do senador, quando ele deixa, no acordo com o governo do Estado, 3 empresas de geração de fora, pertencente à CEMIG, deixa de fora justamente para desse processo da antecipação e da renovação da concessão, e que chega a 50% da produção, deixa de fora justamente para não contribuir, para não entrar na redução da tarifa, para continuar no molde antigo, ou seja, ir lucrando, lucrando e lucrando e dividir os lucros com os acionistas. E não esse bem, que é um bem da natureza, porque a riqueza hídrica, e eu concordo com o colega Vicentim, embora nós temos aqui o maior recurso hídrico, a maior riqueza hídrica nossa aqui no Brasil, e que possibilita o avanço da hidrelétrica, mas eu também estou convencido de que a energia mais limpa, de fato, não é a hídrica, é a solar e a eólica. Nós temos que avançar mais. E o governo, agora da nossa presidenta Dilma, já avançou, já teve um leilão da energia eólica, mas assim também da energia solar. É importante porque ela está aí disponível e não tem poluição, não tem que desapropriar grandes áreas. E a energia hidrelétrica, ela de fato ela disputa com a agricultura familiar, que às vezes as terras mais férteis, melhor para a agricultura, são justamente as áreas inundadas. Então, nesse sentido, nós podemos colocar emendas para que a renovação da concessão seja sucessiva, mas por 30 anos, desde que garanta, então, essa também redução da tarifa, embora lá eles deixam 3 empresas de fora, creio que tem inclusive aqui o nome dessas empresas, todas mais no Triângulo Mineiro, justamente como um artifício para que elas não entrem nesse processo. São as usinas de São Simão, Jaguará e Embarcação, ou o nome também de Miranda, são localizadas no Triângulo, responsável por cerca de 50% do parque gerador da empresa, ou seja, da CEMIG. Então, esse é o grupo, ou seja, ela não entra agora, então ela não entra na tarifa e os dividendos vão então para os acionistas e não bastasse já o recurso que está pegando, fazendo empréstimo, endividando o governo e repassando esse dinheiro de fato limpo, como está na própria justificativa do empréstimo para a CEMIG e diretamente para Andrade Gutierrez. Quando a gente fala da Andrade Gutierrez, acho que merecia até de fato também uma CPI, como que foi o processo de concessão da Light, como que foi a triangulação dos recursos para a aquisição da Light, uma coisa absurda. O grande problema é que a maior parte da grande mídia, ela está também no esquema,
e não denuncia, e não dá voz também a quem denuncia. É o que dificulta a apuração de tantas irregularidades tucanas pelos países afora e, sobretudo, no Ninho, em Minas Gerais. Então, senhor presidente, o que eu peço aqui é uma atenção dos nobres colegas deputados e senadores em relação a essa medida provisória 579. Não podemos deixar nos levar num discurso fácil, num discurso que vai garantir apagão. Apagão foi o que aconteceu no passado, quando ainda não tinha acesso, mais de 50 milhões de brasileiros não tinham acesso à energia. E agora um grande benefício foi dado de ter acesso a este serviço importante ao desenvolvimento, e agora, no momento da gente dar mais esse passo, o senador vai contra os pobres. Isso é típico dos tucanos, contra os pobres. Qualquer incentivo para as grandes empresas, para as multinacionais, aí tem o apoio. Mas quando vai o serviço aos pobres, aos menos favorecidos desse país, se colocam como contra e ainda procuram enganar a população com falsos argumentos. Enganar tendo apoio da grande mídia, com argumentos falsos. Então é nesse sentido que eu quero também saudar um avanço, que as emendas que ainda a gente procura aprimorar a medida provisória. Um outro ponto que eu quero destacar, além da renovação sucessiva, que é emenda nossa, a emenda do deputado Fernando Ferro, que ele coloca o fim da terceirização. O fim da terceirização, porque é onde o serviço ele é mais precário. Onde, pelo menos em Minas Gerais, mas nós temos dado do país, onde avança na terceirização, né, do setor fim, mortes, acidentes são inúmeros. Todo mês tem morte e acidentes, porque não qualifica os trabalhadores e trabalhadoras. Nesse sentido também a saudação ao Sindeletro, lá em Minas, por essa luta. A Federação Nacional também dos Urbanitários, que estão nesta luta pelo fim da terceirização desse setor, e nesse sentido nós vamos aprimorar, aí sim, aprimorar a medida provisória 579, que nós vamos contar com a compreensão, seja do presidente e do relator, e unir todos os esforços dos deputados e senadores, no sentido da gente aprovar essa medida provisória o mais rápido possível e garantir a renovação das concessões. E é só assim que nós vamos garantir que já a partir de janeiro a redução das tarifas, seja, garantir para sempre a redução da tarifa, que já está na medida provisória, mas definitivamente depois que votarmos a medida provisória 579. E aí, mais uma vez, ajudando aos mais pobres deste país, dando continuidade ao trabalho do nosso ex-presidente Lula e complementando agora o trabalho da nossa presidenta Dilma. Então o Congresso não pode ser indiferente nesse serviço tão essencial, tão importante para os mais pobres deste nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.